As palavras que você vai ouvir estão nas Sagradas Escrituras. Elas poderão mudar a sua vida, mas isso depende de você. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, e até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. No princípio criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E de um só fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. E eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirastes das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Disse-lhe, pois, Jesus: certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bem aos que lhe os pedirem. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles! Se as contassem, seria maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. E Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, e farei com ele um concerto eterno, e porei meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhe bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então dali buscará o Senhor teu Deus e o achará, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espíritos. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará com carinho. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Digo-vos que assim haverá alegria no céu
por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Deus enviou Jesus Cristo para te resgatar. Ele está esperando por você. Volta ao teu lar paternal. Venha logo. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Este é o amor de Deus para a salvação de todos quantos obedecerem ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém.